Oi, gente, então a gente está aqui no nosso quarto dia, que é o dia do desafio e da grande novidade que a gente vai trazer aqui para vocês. Esse último dia ele surgiu no finalzinho do nosso planejamento, mas a gente está muito feliz de estar trazendo aqui para vocês. E a gente vai começar explicando para vocês qual é o desafio que a gente vai lançar para você que participou com a gente desse treinamento. Eu não sei se vocês perceberam, mas todos os dias a gente estava de blusa preta. Quando a gente estava falando nos stories, a gente estava de blusa preta. Por que a gente está usando blusa preta? Porque a gente está de luto pelos números absurdos do nosso país. Então, a gente se esforçou muito, a gente se dedicou muito e a gente entende que vocês, depois de assistirem essas 3 aulas, estão aptos a reconhecer, a identificar uma criança que foi possivelmente vítima de abuso e se sente preparado para denunciar. Então, se você se sente apto, se você, quando perceber alguma coisa estranha, vai ser um defensor das nossas crianças, a gente queria te pedir para juntar força com a gente e fazer igual a nossa última foto lá no feed. Blusa preta, hashtag nossas crianças, para a gente ganhar força nesse movimento o ano inteiro. Se quiser, marca a gente, Carolina Fleischmann e Dr. Rafael Henrique, e a gente reposta vocês. Então, assim, gente, é muito importante a gente engajar nisso o ano inteiro e não deixar os números caírem lá em dezembro, janeiro, fevereiro, porque abuso infantil não tira férias. Se você perceber alguma gritaria suspeita, alguma palavra chula sendo falada para uma criança próxima a você, seja onde for, seja num shopping, seja em qualquer lugar, fique atento e ligue as suas antenas, porque agora, depois desses 3 dias de treinamento, você está preparado para isso. Viu criança no sinal, viu criança andando sozinha, adolescente andando sozinha perto de área de motel, denuncie. Denuncie. A gente precisa juntos mudar esses números do nosso país. Isso aí. Vem com a gente nesse desafio, faz a sua foto e mostre para as pessoas do seu círculo social que você também está indignado com a realidade do nosso país. E quando a pessoa perguntar por que você postou aquela foto, você convida ela também ser capacitada e também replicar esse comportamento. Porque daqui para frente, eu e você seremos agentes de transformação na nossa comunidade, na nossa sociedade, para mudar os números do Brasil. Eu acredito nisso. Você acredita? Isso não é um sonho possível, isso é uma meta. Isso não é um sonho, isso é uma meta nossa. Vamos mudar os números do nosso país. Oi, gente, como vocês viram, lá no meu Instagram eu coloquei alguns relatos que eu recebi. Mas uma coisa que você não sabe é que aqueles relatos muitas vezes chegaram depois que eu contei a minha história para aquelas pessoas. Há mais ou menos 20 anos, 22 anos atrás, quando eu tinha por volta de 7 anos, eu fui vítima de abuso infantil. Quando aconteceu, eu não tinha entendimento do que era aquilo. Uma parte porque os meus pais não tinham conversado comigo sobre isso que eu ensinei, eu e Rafa ensinamos para vocês. E aconteceu, na época eu não entendi o que tinha acontecido e depois eu entendi o que tinha acontecido. E aí o que me chamou a atenção foi, durante muitos anos, eu sabia que isso fazia parte do meu chamado de vida, lutar contra o abuso infantil, e eu fui preparada para isso. E ok, e eu me sinto apta para ligar uma câmera e falar isso. Eu me sinto segura de olhar nos olhos de uma pessoa ou numa câmera e contar a minha história e mostrar que foi superado, que a dor passou, que o medo passou, que a vergonha passou. O que eu percebo da maioria das pessoas que vêm falar comigo é que elas têm vergonha de contar a sua história. E a gente tem que lembrar que a vítima nunca é culpada. Eu tive coragem de contar depois de um relato, que foi o relato da Amanda Rodrigues. O relato dela é bem parecido com o meu. Eu sou filha única, tive pais extremamente atenciosos e carinhosos, mas o abuso infantil, ele é silencioso, gente. Muitas vezes ele acontece debaixo do nariz da gente e a gente não percebe. O abusador muitas vezes não tem escrito na testa e não tem um perfil ou um perfil de fácil entendimento de ser abusador. Então, por isso que é tão importante que todo mundo faça
esse treinamento para entender mudanças sutis de comportamento. No meu caso, eu tive mudanças sutis de comportamento. Eu usava roupas largas, eu não queria namorar, até as coisas começarem a fazer sentido, por que de tudo aquilo. E duas coisas foram muito importantes quando eu tive coragem de contar. E são processos. Você contar para os seus pais, você procurar ajuda, ver quem é o seu porto seguro. E aí o segundo passo é entender que liberar perdão, que perdoar o abusador não é isentar de culpa, não é excluir a culpa do abusador. Na verdade, é cortar a conexão que existe, é deixar pra lá, é jogar essa âncora dos seus pensamentos, âncora muitas vezes de vida, jogar fora. Depois que de fato eu consegui liberar perdão, eu conheci o Rafa, eu casei, eu tive filho, então eu tô vindo aqui contar, principalmente para se alguém passou por isso e não teve coragem de pedir ajuda, se sentiu humilhado, envergonhada, você não é culpada e existe cura, existe abraço, amor, liberta de tudo isso, tratamento psicológico liberta de tudo isso. Não deixe o que aconteceu marcar tua história para sempre. Aprenda a deixar isso para lá e só servir como se fosse um empoderamento para lutar por essa causa. Obrigada, gente. Esse treinamento foi incrível de ser feito, mas eu espero que a nossa luta só esteja começando e que não seja um sonho mudar os números do nosso país, mas seja uma meta bem estabelecida na vida de cada brasileiro e de cada brasileira. Beijo, obrigada. Oi, gente. Meu nome é Valéria Henrique, eu tenho 54 anos e eu estou numa fase maravilhosa da vida, né? Eu sou avó do Pedro. E todo dia quando eu acordo, eu trago à minha mente que eu sou imagem e semelhança de Deus. E eu atuo como psicóloga, sou psicóloga de família, atuo com a terapia sistêmica e eu ouço famílias há mais de 20 anos. E eu queria falar para vocês hoje, né, para quem estiver ouvindo, eu queria falar para vítimas de abuso. E nessa caminhada, né, ouvindo essas famílias, eu ouço, às vezes, relatos de pessoas que passaram, às vezes, poucos anos, né, sem falar sobre isso, mas ouço também pessoas que passaram décadas guardando esse segredo. Então, o que é fundamental? Você encontrar uma pessoa de confiança e falar sobre isso, verbalizar, externar o que aconteceu. Por mais que doa, por mais que pareça vergonhoso, é muito importante você ter alguém de confiança para que você possa falar sobre isso, tocar nessa ferida. E o segundo passo, depois que você falar sobre isso, né, você ter a consciência de que você precisa perdoar. E como isso é fácil? Não, isso não é fácil, porque a gente está falando aqui de abuso, de coisas extremas, né? Às vezes, só de ler os relatos, a gente se sente mal, a gente se coloca no lugar dessa vítima e não é fácil, não é uma coisa fácil. Então, o que é mais comum? É sufocar, esquecer, né? Reprimir isso tudo e não falar mais sobre isso, né? O que aconteceu às vezes na infância, na adolescência, você esquece, vai ficando adulto, o tempo passando, como se tem aquela coisa, o tempo vai curar. Não cura. O sintoma às vezes aparece sintomas a gente atende muita gente com síndrome de pânico, com medos, bloqueios, dores no corpo, muitas dores e até câncer, né? É comprovado cientificamente que você guardar essas coisas, você não falar sobre e não perdoar, pode causar, né, levar essas doenças, somatizar no corpo e doenças sérias. O não perdoar, o não liberar o perdão, não querer falar sobre, né, o que aconteceu e não perdoar o abusador, pode parecer, né, assim, eu tenho que perdoar, que é uma coisa impossível, que é uma coisa que aquela pessoa não merece, mas a gente não está falando da outra pessoa, está falando da vítima, está falando da pessoa que sofreu o abuso. E o não perdoar é como se você tomasse um veneno, né, a cada lembrança, a cada coisa que você lembra, você vai sentindo aquela dor, você toma um veneno,
mas você espera que a outra pessoa que morra. Mas quem está tomando veneno, quem está tendo as lembranças, né, os sentimentos ruins é você. A pessoa que abusou, a pessoa que fez isso, ela seguiu a vida e muitas vezes não tem nem noção do que fez, né, do mal que causou, e a vítima está ali sofrendo, às vezes, décadas, né, com aquele sentimento. Então, quando você libera o perdão, você corta o vínculo com aquela pessoa, você libera aquilo, aquela pessoa não faz parte mais de você, do seu sentimento, e daí vem a cura, né? É como se fosse uma ferida que está ali infectada, cheia de pus, suja, e que toda hora que você lembra, você toca naquela ferida, aquilo dói. E quando você libera o perdão, é como se tudo fosse exposto, naquela ferida fosse aberta, exposta, drenada, fosse limpa. E dali vem a cicatrização, vem a cura, a cicatriz, vai ficar aquela marca ali, a marca vai ficar. Mas quando tocar naquela marca, você toca na cicatriz, você não sente dor, né? Então, porque foi curado. E assim, a gente fazendo, né, uma comparação de um vaso quebrado também, quebrou, foi lá e colou, nessa área onde teve a cola, onde teve a cicatriz, fica mais resistente, fica mais duro ali. Então ali você cria uma resistência, e trazendo isso para a nossa vida, você vai ser usado, né, a partir do momento que você foi curado e fortalecido nessa cicatriz, onde houve essa ferida, você vai poder ajudar outras pessoas, né? Porque você foi ferido, mas você foi curado, houve uma cicatriz ali. Você pode falar agora sobre o que aconteceu, mas isso não vai mais trazer dor. Gente, agora o Dr. Rafael e a doutora Carolina vão voltar e eles vão trazer para vocês uma novidade. E eu faço parte dessa novidade e eu espero que isso ajude muitas pessoas no Brasil, ok? Gente, eu comecei a receber alguns relatos de algumas mulheres e aí eu percebi que a gente precisa ouvir, a gente precisa acolher. E aí eu tive a ideia de falar com uma amiga e a gente começou a fervilhar a cabeça. E daí surgiu a ideia desse Instagram aqui, Ouvir e Acolher. O Ouvir e Acolher é um grupo de mulheres que vão ouvir e vão acolher de fato pessoas, mulheres, vítimas de abuso. E é tudo anônimo, é só mandar um direct e aí os voluntários vão acolher, vão abraçar e vão escutar. Eu percebi que as mulheres que começaram a falar comigo, eu tive uma grande abertura com elas e isso fez diferença. A nossa conversa, umas falavam assim, poxa, Carol, me fez muito bem verbalizar o que aconteceu comigo, me trouxe uma paz, um alívio muito grande. Pensar em perdoar, não porque o abusador não tem culpa, mas pensar em perdoar para me libertar disso, me fez muito bem, eu nunca tinha pensado por esse lado. Então, foi daí que surgiu a ideia desse Instagram de acolhimento, ouvir e acolher. Se você conhece alguém que tem marcas, que foi vítima de abuso, e aí então já é depois, onde a denúncia não foi feita ou onde o abuso aconteceu, uma mulher marcada, fala para ela desse Instagram, que a gente tem um grupo lá para acolher essas mulheres, tá bom? Isso aí. E assim, o Instagram ele é aberto, então você não precisa seguir, se você não quiser botar lá na sua lista de amigos, você pode mandar uma mensagem por direct mesmo sem estar seguindo e a equipe vai entrar em contato com você para marcar a conversa, te ouvir, te acolher e ajudar principalmente você a superar tudo isso que aconteceu e seguir em frente com a sua vida. É isso Tá aí. bom?